Olá, meu querido, minha querida, que maravilha que você tá aqui comigo de novo. Pra quem não me conhece, eu sou a Paty Souza e hoje nós viemos com a parte 2 do vídeo, onde nós estamos falando, estudando sobre a mobília do tabernáculo e Jesus. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte o vídeo. Se você não comentou ainda, comenta aqui também. Se você não compartilhou, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo pra mais um vídeo que, ó, tá maravilhoso. Antes que eu esqueça, o material desse vídeo tá na descrição aqui. Você pode baixar o PDF totalmente gratuito de bônus pra você. Bom, nós já falamos sobre a Arca da Aliança e sobre a mesa dos pães da proposição. Vou deixar aqui nos cards se você ainda não viu. E hoje, nessa parte 2 do vídeo, nós vamos falar sobre os outros 4 componentes da mobília principal do tabernáculo. E nós vamos começar falando sobre o candelabro. Então eu vou abrir aqui a minha maquete. Tem cards aí também da maquete, se você não viu. Eu ia contar pra vocês depois. O meu gato pegou meu tabernáculo e foi brincar e ele estragou a parte de trás. Mas como não dá pra ver, né? Só botei a frente aqui. Mas não perde seu tempo, faz ali uma maquete para suas crianças e estuda com elas, eu tenho certeza que elas vão amar. Então hoje nós vamos falar sobre o candelabro. O pedestal foi ordenado que fosse feito, Deus ordenou que fosse feito com ouro puro batido. A descrição que tem na Bíblia sobre esse candelabro, ela é bem precisa, ela é bem detalhada, assim como todo o mobiliário. Nós temos e servimos a um Deus que é totalmente organizado e preza pelos mínimos detalhes. Ninguém sabe realmente como esse candelabro era. Supõe-se que ele era assim, né? Mas se você for procurar na internet, você vai ver vários modelinhos de candelabro. Mas, em tese, o foco principal do candelabro era que ele era formado por uma haste principal, né? Essa central. E aí, composto por as 3 laterais e as 3 outras laterais que emendam, vamos dizer assim, nessa haste principal. Ela era uma peça feita de ouro puro batido, sem emenda. Onde o candelabro ficava? Ele ficava, então, aqui nessa primeira parte, no Santo dos Santos, e ela ficava de frente, ela ficava aqui. Quem entrava no santuário, ela ficava à esquerda, de frente para a mesa dos pães. E todo esse mobiliário, né, fazia parte das funções dos sacerdotes cuidarem. E lá em Êxodo e Levítico fica claro que as lâmpadas do candelabro, elas eram abastecidas com azeite de oliva. Elas deveriam ser mantidas acesas continuamente. Assim como tudo tem um propósito, como toda organização tem um porquê, estudiosos afirmam que o candelabro ficava de frente para a mesa dos pães. As lâmpadas do candelabro, as 7 lâmpadas, representavam as bênçãos de Deus, brilhando sobre os 12 pães que ficavam expostos aqui na mesa da propiciação. Você lembra? Então ele ficava assim no candelabro. E as lâmpadas do candelabro simbolizavam as bênçãos de Deus, brilhando sobre os 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, as bênçãos de Deus estavam sempre perante as 12 tribos de Israel. Eu gosto bastante desse tipo de detalhe porque eleva o interesse da sua criança em querer conhecer realmente a história do povo de Israel, conhecer os cuidados que Deus teve com o seu povo. E mostrar isso para suas crianças vai passar daquele nível de apenas você contar para ele que o candelabro ficava na frente da mesa. Você consegue entender como desperta, como aguça a curiosidade da criança? Além também, né, de ser considerado como uma coluna de fogo, porque como as lâmpadas estavam sempre acesas, poderia ser considerado também como uma mini coluna de fogo, que mostrava e lembrava para o povo que Deus estava sempre com eles. Tudo isso que eu tô falando são resultados de muitas pesquisas, de muitos comentaristas bíblicos, tá? De muitos estudiosos que afirmam essa simbologia toda. A Bíblia não fala exatamente a sua altura, assim como tem o tamanho da arca, o tamanho da mesa. O candelabro não tem a medida dele exatamente, porém tem o peso. Ele foi feito com 1 talento inteiro de ouro, o que provavelmente equivale a 34 quilos. No material do PDF que eu deixei pra você, eu deixei várias imagens onde você vai poder comparar bem. E se você quiser, você pode levar o próprio PDF para sua aula para mostrar essas imagens para suas crianças. A função prática do candelabro era fornecer luz para o lugar
santo. Então, ele fornecia luz aos sacerdotes que ali trabalhavam. Além do mais, na literatura judaica, as 7 lâmpadas simbolizam ou transmitem a perfeição de Deus, já que o número 7 na Bíblia é comparado com o número da perfeição, ou até mesmo ao 7º dia da criação, onde Deus descansou porque tudo que ele fez estava bom. E este candelabro é um emblema tão importante que o emblema de Israel, no brasão de armas de Israel, está o desenho lá do candelabro. As lâmpadas, elas servem para iluminar, porém um dia elas se apagam. E como comparar um candelabro com Jesus? Um dia as lâmpadas do candelabro se apagaram. Porém, Jesus disse que ele é a luz do mundo e essa luz jamais se apagará. O que é refletida a nós também, porque a luz ela iluminava o lugar, iluminava o sacerdote. E nós, como Igreja Santa do Senhor, possuímos a luz que vem de Jesus, que nos chamou para ser luz para esse mundo. Nós também iluminaremos aonde passarmos, nós também servimos como luz para as pessoas aonde estivermos. Agora, vamos passar para a parte do altar do incenso, que ficava também aqui no lugar santo, quase na entrada onde entrava-se para o lugar santíssimo, para o Santo dos Santos. O que era o altar do incenso? Ele também foi feito com a madeira de acácia, o mesmo material da outra mobília que a gente já tinha falado no outro vídeo. Ele foi revestido de ouro e ele também possuía as varas nas laterais para ser levado e não encostar nele também. O altar do incenso, como o nome já diz, ele era para ser oferecido um incenso que queimava-se e subia a fumaça de adoração até Deus, aos céus. E quem oferecia esse incenso? Quem oferecia essa adoração? Apenas os sacerdotes. E uma vez por ano era aspergido, eles espirravam o sangue do animal nas pontas do altar para que servisse de expiação pelos pecados da nação do povo de Israel. O incenso aqui queimado, a oferta ao Senhor, deveria ser propriamente preparado para isso. Não deveria ser oferecido um fogo estranho, não deveria ser oferecido nada que Deus não tivesse aceitado ou que Deus não tivesse pedido, não tivesse ensinado eles a oferecer. E aí eles tinham todo um ritual de cerimônia, tanto que, por exemplo, quando o sacerdote ele tinha pecados também, eles espirravam o sangue do animal nos 4 chifres aqui do altar, e aí o sangue tinha que escorrer pela base. Então tinha todo um ensinamento que os sacerdotes deveriam obedecer para que fosse expiado os seus pecados. E o incenso também, com a fumaça, né, como ele era um perfume agradável a Deus, ele servia para perfumar também o templo, para perfumar o lugar santo. E aí a parte mais linda é que essa fumaça que servia para como cheiro agradável, que subia até Deus como oferta agradável, ela foi substituída pelas nossas orações. Hoje nós não necessitamos mais queimar incensos e agradar a Deus com um cheiro agradável. As nossas orações fazem esse papel. As nossas orações fazem esse papel. Lá em Apocalipse fala que as nossas orações são como um incenso que sobe até Deus. E também os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam aqui em prol dos seus pecados não é mais necessário, porque Cristo Jesus já se entregou na cruz do Calvário em prol de todos nós pecadores, e todos aqueles sacrifícios que eram feitos não são mais necessários, porque Cristo já pagou o preço por nós. Vamos para outro mobiliário? Agora nós vamos sair do tabernáculo, nós vamos fechar então aqui o nosso tabernáculo, que ficava sempre coberto, tá? Essas cortinas, vale lembrar, elas eram super pesadas, por isso que até elas tinham várias camadas, porque para o vento não levantar, né, elas, para que nada fosse passível de se entrar dentro do templo, além de quem realmente era autorizado a entrar lá, que eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Nós vamos para o pátio. Hoje eu não trouxe meu pátio aqui cercado, mas vocês lembram que eu tinha cercado ele, né? Aí, aqui de frente para a entrada, nós temos a pia de bronze. Quem sabe esse seja o utensílio mais simples da mobília do tabernáculo, pois a Bíblia não afirma as medidas claras dela e tampouco o formato da bacia. Então, o que se supõe é que uma bacia seja redonda, né, e ela esteja sobre o seu pedestal. A Bíblia afirma que o material utilizado para fazer essa pia foram os espelhos das mulheres. E quando você relatar isso para as crianças, eles vão remeter à imagem de um espelho nosso de hoje em dia. E aí você relembre-os
que no tempo de Moisés os espelhos não eram assim que nem os nossos, que refletiam a imagem por inteiro. Eles eram feitos com metal, com cobre, prata, bronze. Eles não refletiam a imagem claramente como os nossos espelhos de hoje. Então, facilmente derretia-se esse metal, no qual foi então executado a pia que era utilizado pelos sacerdotes. Para que eles utilizavam? A pia ficava na entrada. Antes de entrar no templo, o sacerdote deveria limpar-se, deveria se lavar para não contaminar o templo. Então, antes de qualquer um deles entrar no templo, no Santo dos Santos ou no lugar santo, eles deveriam se lavar as mãos, lavar os pés, para que nenhuma sujeira entrasse no lugar sagrado. Nada que fosse relativo à adoração aqui no tabernáculo, nada era de uma forma descuidada, nada era feito de qualquer forma. Eles deveriam seguir os rituais de purificação que Deus os estipulou. E caso não fosse feito esses cuidados, não tivesse esses cuidados, ocasionava-se até mesmo a morte. Que, se você lembra, os filhos do próprio sacerdote foram oferecer fogo estranho a Deus e eles acabaram morrendo. Então, tudo deveria ser feito com o máximo de cautela. Então, esse ritual de lavar-se era um ritual repetitivo, todos os dias. Vamos dizer que até muitas vezes durante o dia. Por quê? Eles estavam no deserto, aonde é um lugar seco, com vento, pó, então eles deveriam estar sempre se lavando. Era um ritual sempre que eles fossem fazer alguma coisa, eles deveriam estar limpos. E é incapaz de um ser humano se manter limpo em um lugar aonde exige esse tipo de cuidado, né? O deserto, lugar seco, vento, terra, pó, você imagina. Então, era um ritual que deveria ser sempre realizado. E o que nos traz a lembrança que Jesus fez isso por nós. Porque a Bíblia nos afirma que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós que éramos sujos de pecado, Jesus morreu na cruz do Calvário e o seu sangue foi capaz de nos limpar. E hoje nós não temos que seguir esse ritual de limpeza para entrar na adoração a Deus, porque Jesus já fez isso por nós. A Bíblia fala que Jesus, ele amou tanto a igreja que ele se entregou por amor à igreja. Para quê? Para que a sua igreja fosse encontrada sem mácula, sem mancha. E vamos já nos encaminhando para o último utensílio do tabernáculo, que era o altar do holocausto. Ele era também feito de madeira de acácia, revestido todo em ouro. Assim como os outros utensílios, ele também possuía as argolas para carregar, as varas, todas revestido de ouro. E a medida dele tá lá descrita na Bíblia, ele tem a medida certinha. Então, ele tinha mais ou menos 1,30 m de altura por 2,5 metros nas laterais. Então, ele era bem grande, tá? Imagina 2,5 metros de cada lateral, ele era bem grande. Ele também possuía esses 4 chifres em cada uma das suas laterais. Ele era todo feito em uma peça só, não tinha emendas também. Para se trabalhar com esse altar, como ele queimava o animal aqui em cima, restava as cinzas, né, da queima aqui, foram fabricados também utensílios para se trabalhar com o holocausto aqui, né, foram produzidos então bacias de ouro, colheres, pás para recolher as cinzas, tudo isso está descrito lá em Êxodo, tá? Então, ele não é tão frisado essas mobílias como esses itens maiores que a gente está falando aqui. As ofertas aqui oferecidas, elas eram feitas todos os dias, 2 vezes ao dia. Então, a pessoa chegava ali com o seu animal, conforme a expiação do seu pecado, ele chegava ali com o animal e eles faziam todo o processo de expiação dos seus pecados. Entenda que muitos animais morreram. Foi derramado sangue de muitíssimos animais aqui em prol dos pecados do povo. Porque, se você ainda não explicou para sua criança, explique que holocausto era o quê? Era um animal queimado aqui, quando o sangue do animal era derramado, né? Isso era o holocausto, era a queima desse animal. Simbolizava o perdão dos pecados, a limpeza dos pecados da pessoa. Então por exemplo, eu levaria lá o meu bode e aí eles fariam o holocausto do meu bode aqui, eles queimariam esse animal e eu estaria livre dos meus pecados. Era isso que acontecia. Numa linguagem mais informal para as crianças entenderem. Eles precisam entender isso para que depois eles associem com o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Esse perdão dos pecados não era algo que era para sempre.
ele durava por certo tempo, então era contínuo. Daqui a um tempo eu voltaria de novo com outro bode, com outro animal, para que fosse realmente feito novamente esse mesmo sacrifício para perdão dos meus pecados. E como nós fazemos parte de uma natureza pecaminosa, os meus pecados nunca cessariam. Então eu estaria sempre ali com um novo animal para sacrificar em prol dos meus pecados. Como eu falei antes, eu frisei antes os 4 chifres, eles tinham também um papel muito importante, porque no ato da expiação do pecado ou expiação da culpa, era borrifado o sangue dos animais também nesses chifres, além de que eles simbolizavam proteção para quem encostasse neles. Um exemplo disso, lá em 1 Reis fala, é que se uma pessoa que quisesse implorar por misericórdia, ela adentrava o átrio, né, o portão ali principal do pátio, do tabernáculo, e agarrava nos chifres e ficava ali, e era um ato de pedir misericórdia, ele estava ali pedindo misericórdia agarrado nos chifres. E o que nós podemos comparar com o nosso Jesus? Todos os sacrifícios que foram feitos aqui serviram por aquele tempo. Só que eram sacrifícios que apagavam os pecados por breve momento, né? Por pouco tempo. E Jesus, quando morreu naquela cruz do Calvário, o seu sacrifício foi o que finalizou tudo. Não precisamos mais entregar nenhum animal em prol dos nossos pecados, porque Cristo já nos libertou, Cristo já morreu por nós. O sangue de Jesus nos limpa de toda a maldade, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que o véu aqui, ó, que nos separava da presença gloriosa de Deus, né, simbolizado pela Arca da Aliança, esse véu que nos separava, ele foi rasgado, ele não existe mais, nada mais nos separa. O véu que nos separava, que era só o sumo sacerdote que entrava, não existe mais. Hoje nós somos livres para adentrar o Santo dos Santos na hora em que nós quisermos, no momento em que nós quisermos. E ali nós temos total liberdade para adorar a Deus, para glorificar o seu nome, para levar a Ele as nossas dores, as nossas petições. Nós não precisamos que ninguém mais faça isso no nosso lugar, e nós não temos nem o dia determinado para fazer isso. Quando Jesus se entregou por nós, Ele aniquilou todo tipo de burocracia que nos impedia de chegar a Ele. Hoje nós temos esse acesso livre, nada mais nos separa de Deus, nada mais nos separa da presença gloriosa de Jesus Cristo. Quer coisa mais maravilhosa do que isso? Do que saber que Jesus nos ama e que Jesus nos dá esse livre acesso ao Pai todos os dias? Não tem coisa mais gratificante do que mostrar para essas crianças que nós podemos e que nós oramos e que Deus nos ouve, sim. Então, eu agradeço a você que ficou até aqui comigo. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.